Agora a gente vai instalar algumas bibliotecas que não fazem parte da biblioteca padrão do Python, ou Python Standard Library, como a gente comentou no último vídeo, mas que elas são muito utilizadas. Acho que talvez sejam as principais, essas bibliotecas sejam as principais responsáveis talvez pela popularidade do Python nessa área científica. Na verdade, acho que todas as áreas, né? Existem bibliotecas boas em várias áreas que se tornaram áreas de interesse de quem usa, assim, para quem quer aprender Python por causa dessas áreas, né? Então, assim, bom, vamos lá, né? Tools, eu vou vir aqui em Tools no PyScripter que a gente já está utilizando, né? E aqui, ó, dentro do Tools tem, de novo, né, o Tools aqui no menu. Eu vou vir aqui, ó, Install Packages with Python. Eles chamam de Packages aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, ele abre esse terminal aqui. E a gente vai instalar aqui, eu vou acabar instalando 3, tá? Que eu acho que são bastante úteis pra gente. A primeira delas que a gente vai instalar é o NumPy. O NumPy, ele vai permitir a gente trabalhar com matrizes, vetores, fazer operação entre eles, resolver sistemas, achar autovalores e... Bom, então vamos lá. Aqui então aqui é simples assim, ó, a gente vai escrever NumPy, tá? Ok. E aí ele vai fazer a instalação pra gente, tá? Vejam que ele deu um comando aqui no terminal, que é o que a gente faria se a gente estivesse trabalhando normalmente, que é escrever isso daqui, ó, pip install numpy, tá? Esse comando que a gente faz quando a gente não está num ambiente como esse para instalar. Também não é nada difícil, né? Pip é o nome do gerenciador de pacotes do Python, onde ficam as bibliotecas que são disponibilizadas dessa forma, né? Aí install é o comando e aí o nome da biblioteca aqui, tá? Então no caso é NumPy. O que ele fez aqui quando a gente digitou lá foi fazer esse comando pra gente. Então ficou mais fácil ainda, o que já era fácil, né? E aí aqui, ó, ele está lendo da internet esse pacote e ele instala. Ele primeiro baixa, né? Ele fez o download e depois ele instala esse pacote, tá? Tudo bem. Tá, ele instalou. Se eu vier aqui no terminal interativo, se eu fizer agora, ó, import numpy, vamos ver se ele já carregou nesse terminal que estava aqui. Tá aqui já. Então ele já importou NumPy. Então se eu quiser aqui, ó, numpy __ version. Tá? Eu falei para não usar nunca essas variáveis, mas às vezes a gente acaba utilizando, tá? Então aqui eu quero ver a versão dele, ó. Então é a versão 1.19.1 que está aqui. Se for um pouquinho diferente do que vocês instalarem, não tem problema também, tá? Não poderia se fosse muito antiga, né? Não poderia. Talvez seja diferente, não que não possa, né? Vamos fazer a mesma coisa agora. Então agora a gente vai vir de novo aqui. A gente vai pedir para instalar agora uma biblioteca que se chama matplotlib, que, como o próprio nome diz aí, serve para plotar gráficos matemáticos aí, tá? Ela utiliza o NumPy, por isso que eu instalei o NumPy antes. Se eu não tivesse instalado o NumPy antes, ela ia baixar o NumPy. E aqui no caso ela utiliza outras bibliotecas menores, por isso que ela está baixando esse monte de coisa aqui, tá? E uma vez baixado tudo, que são essas bibliotecas aqui, ele instala tudo e vai estar disponível para a gente. Na hora que a gente tiver o Python junto com o NumPy e o Matplotlib juntos, a gente consegue obter um ambiente bastante parecido com o que a gente vai ter num MATLAB ou no Octave, que é uma alternativa aí livre do MATLAB ou outros softwares dessa natureza, tá? Agora aqui, então vamos colocar import matplotlib. Tá aqui, então matplotlib, ele já até reconheceu aqui, version, tá aqui, então 3.3.1. Mais uma vez também, pequenas variações aí, não é para ter grande diferença no número da versão, tá? Não teria problema ter outra versão também diferente, talvez tenha alguns recursos que tem ou não tem, ou seja um pouquinho
diferentes a forma de usar, tá? Basicamente o que a gente vai ver que vai ser necessário para a disciplina de programação, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, principal, né, pelo menos, essas duas acho que são suficientes, tá? Para quem vai utilizar para usar softwares também, acho que acaba sendo útil essas duas, né? Mas eu vou ainda importar aqui uma terceira que eu acho que é interessante, que é o seguinte. No caso do NumPy, ele trabalha com matrizes, como eu falei, vetores, essas coisas, mas ele faz tudo numericamente. Aqui a gente vai instalar uma biblioteca que se chama SymPy, ó, com dois Y, né? Essa biblioteca ela vai permitir que a gente faça manipulações algébricas, então seria alguma coisa mais parecida com o que se faz no Maple ou no matemática. Você tem uma expressão e ele vai fazer a derivada daquilo, ou faz a simplificação, ou faz a expansão de uma expressão, esse tipo de coisa, né? Então essa daqui eu vou colocar também, eu acho que é interessante ter. Então sempre que eu vou instalar, eu acabo instalando ela também, tá? Eu acho que vale a pena utilizar, é bem simples, a documentação é muito clara, e então não custa a gente instalá-la, né? Finish o status done, então ela já instalou. Então aqui vamos ver, terminal interativo. Parece que ele não instalou aqui, ou pelo menos ele não está reconhecendo. Vamos ver aqui no output. Aparentemente eu achei que ele tinha terminado já aqui, parece que não ainda. Tá, ele está instalando ainda, desculpa gente, aqui ó, ele está no mpmath, mas ainda ó, ele está instalando esse mpmath, que é uma dependência do SymPy. Então assim, o SymPy precisa do mpmath, então ele está ainda instalando, ou parou no meio aqui, deu alguma coisinha aqui, tá? Ele baixou o SymPy, mas eu acho que ainda não terminou não, pelo jeito ele ainda está trabalhando aqui. Pronto, agora sim, ele instalou. Agora sim. Bom, esse tipo de erro às vezes não é legal, mas é porque também pode acontecer com as pessoas e elas ficarem na dúvida. Então estão as três aí, ó. O SymPy também está instalado, tá? Bom, era bem rápido isso daqui. Vocês viram que é bastante simples de instalar as coisas nesse setup que a gente está utilizando aqui. E, bom, nos próximos vídeos eu vou acabar mostrando um pouquinho dessas bibliotecas. Elas são muito grandes, então não dá para ficar entrando em muitos detalhes. O que eu vou tentar fazer é passar o caminho das pedras, tipo, ó, apresentá-las e falar, ó, segue por esse caminho que aí vocês vão conseguir aprender as bibliotecas de forma satisfatória.